Só alegria e beleza pura aqui, Luiz Inácio, mais uma vez, e hoje vamos falar aí sobre esse período tão simbólico, tão polêmico, tão controverso da história brasileira, que é o famoso Primeiro Reinado, né, período logo após a independência que os poderes estavam centralizados nas mãos de Dom Pedro I, Pedrinho I. E o que temos aqui é a bandeira do Brasil imperial, né, que é o contrário do que muitos acreditam, né, o verde representava aqui a Casa dos Braganças, né, uma representação portuguesa, e o amarelo esse losango, né, antigamente eu falava losango, mas losango não existe, né, representava aqui a dinastia dos Habsburgos, né, lembrando que Dom Pedro I era casado aí com Leopoldina. Lembrando que naquela época era muito comum os nobres casarem seus filhos e suas filhas entre si, né, para fazer alianças diplomáticas, né? Então, a Leopoldina de Habsburgo era da Áustria. Então, esse losango amarelo representa aí a Áustria. Olha que bonito. Aqui dentro você tem um escudo de armas, né, uma cruz de Malta aqui, que nada mais português do que isso. Temos aqui um ramo de café e aqui, no caso, creio eu que seria cana-de-açúcar. Perfeito. E a coroa simbolizando aí o poder imperial, né? Então, aquele papo de verde, ai, verde, as florestas, um amarelinho, ouro, isso aí não existe, né? É uma leitura aí equivocada. Então, bora lá. Como foi falado aqui, o primeiro reinado foi aí do período de 1822 a 1831, ocorreu logo após a independência. Foi escolhido o modelo aí de monarquia porque eles acreditavam que o poder centralizado seria o suficiente para evitar que o Brasil se fragmentasse em pequenas republiquetas, igual aconteceu com os países da América Latina, né? A Espanha, ela era dona da maior parte dos países da América, né? Tanto é que é chamada de América Espanhola. Ali onde você tem Peru, Bolívia, Chile, Equador, todo esse bloco que pertencia à Espanha não formou um bloco só um grande país, eles foram divididos em várias republiquetas após as suas independências. Então, muitas pessoas do Brasil tinham medo que isso acontecesse com o território brasileiro também, que o Brasil se dividisse em vários territórios de língua portuguesa, mas que não formassem um país. Então, escolheram aí uma centralização monárquica exatamente para manter essa integridade territorial. Por quê? Não sei, para formar um país grande, mas um país grande que não é funcional também não adianta nada, né? E você tinha nesse período aí a divisão do Brasil em dois grandes partidos políticos, né? Você tinha uma bipolarização política, onde você tinha ali o Partido Português, né, que é composto, obviamente, por portugueses. O próprio Dom Pedro I, ele era português. Grande parte das pessoas que figuravam na política pertenciam a esse partido português também, ou seja, o Brasil ele era um país independente, porém ele era meio que quem participava da vida política, ali, em sua grande maioria, eram portugueses, né? Então essa independência foi uma independência até a página 2 aí, uma vez que o imperador não era brasileiro. E o Partido Brasileiro que era dividido em dois grandes grupos, né? Então você tinha lá os conservadores que queriam uma monarquia centralizada com poderes absolutos de Dom Pedro I, e você tinha os liberais que eram a favor de uma monarquia com o poder do imperador um pouco mais fragilizado, que no século XIX na Europa estava se questionando muito, aliás, desde o século XVIII se questionava muito o poder centralizado, o poder absolutista, né? Isso aconteceu lá no Iluminismo, né? Que eles começaram a questionar, pô, o poder tem que ser dividido para evitar o abuso de poder. Então isso é um pensamento que era novo na Europa. E o Brasil também tinha, dentro do Partido Brasileiro, tinha os iluministas que queriam essa divisão de poderes, que queriam um governo não absolutista, e você tinha uma galera aí que era a favor dos poderes centralizados em Dom Pedro I. Perfeito. E aí temos aqui a faceta, né, um belo bigode aqui do Pedro I, lindo, certo? Cabelinho aqui dividido, maravilhoso. Vamos lá. Só que aí tem um problema. O Brasil ficou independente em 1822, só que para um país poder funcionar, ele precisa estabelecer regras. E essas regras são esse conjunto de regras, melhor dizendo, é chamado de Constituição. Todo país que seja, né, não importa se é um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo, ele tem uma Constituição. Constituição é como se fosse um livro de regras. Ali é estabelecido um modelo econômico, é estabelecido as políticas sociais, é estabelecido o regime, né, político. Então é como se fosse aí, é como se um jogo, pensa num jogo tabuleiro, um jogo tabuleiro para funcionar ele tem que ter regras. A mesma coisa para um país.
Para um país funcionar, ele tem que ter um código de regras, uma constituição. E essa constituição geralmente ela é votada, né? Então, vamos lá. Em 1823 formou-se uma assembleia para votação da primeira Constituição brasileira, que foi chamada, que foi apelidada maldosamente de Constituição da Mandioca. Agora vamos ver por que Constituição da Mandioca. Porque primeiro, vamos lá. Para você votar nesse primeiro projeto de Constituição, a Constituição da Mandioca não é a primeira Constituição brasileira, vai vir outra, mas ela foi uma primeira proposta, vamos dizer assim, ela foi votada pelos parlamentares para ser dessa maneira. Então vamos lá, essa Constituição da Mandioca ela era censitária, ou seja, não era todo mundo que podia participar da vida política e nem mesmo exercer o seu direito a voto. Então, para estabelecer quem podia participar da política, eles chegaram à conclusão que, como é difícil medir a renda, naquela época era mais complicado para saber o quanto a pessoa é rica ou não, então eles pegaram uma coisa que existia, uma coisa que era comum em grandes proprietários que produziam açúcar. Além do açúcar, era o que? Era a produção de mandioca. Você tinha alqueires de produção de mandioca para fazer a farinha de mandioca, que era a base da alimentação ali do povo que trabalhava, dos escravos também e outros trabalhadores livres que trabalhavam na produção de cana-de-açúcar. Lembrando que na produção de cana-de-açúcar não tinha só trabalhador escravo, você tinha aí uma quantidade também de trabalho livre, né? Principalmente o pessoal que sabia mexer nas máquinas e etc. Então você não tinha só trabalho escravo. Então eles passaram, então vamos lá. Então vamos medir. As pessoas que vão poder votar, participar das eleições, são pessoas que têm uma quantidade X de plantação de mandioca, né, para produção de farinha. Então 150 alqueires de farinha de mandioca, de produção de farinha de mandioca é o que você precisava ter para você participar da vida política do país. Isso você exclui uma grande parcela da população. É a mesma coisa que eu chegar, é a mesma coisa que os deputados votarem um projeto e colocarem lá que só pode participar das eleições, votar ou se candidatar pessoas que ganham no mínimo aí, sei lá, 20 mil reais por mês. Isso é censitário. Por que é censitário? Porque você está escolhendo um critério para você deixar uma grande parte da população de fora. A gente sabe que se você colocar como critério de votação um salário de 20 mil reais, você vai deixar o quê? Mais de 95% da população de fora? Você vai atender só as expectativas de 5% da população? Isso é errado. É errado, mas aqui no caso da primeira Constituição da Mandioca, a ideia era essa mesmo, é deixar o poder ali centralizado na mão dessas 5 pessoas, desses 5% de pessoas, né? Então era uma Constituição que, apesar de trazer áreas democráticas, o que já era muito comum naquela época se falar de democracia, porque os Estados Unidos já tinha sido independente e era um grande exemplo aí de república democrática que teria dado certo. Essa Constituição da Mandioca, ela é censitária, ela é para poucos. Então, é uma constituição elitista que representava os interesses de uma elite agrária, leia-se produção de açúcar. Essa Constituição, só que tem uma coisa que desagradou Dom Pedro I, não foi esse fato de ser censitário, mas foi isso aqui, ó. Defendia a limitação do poder real e maiores liberdades individuais, ou seja, colocava lá um imperador, só que reduzia os poderes do imperador. Então é isso que incomodou Dom Pedro I. Então Dom Pedro I, desde o começo aí, já se demonstrava como se não tivesse muito preocupado com as necessidades da população brasileira, assim como grande parte aí dos políticos, né? Então, a Constituição da Mandioca provocou um enorme descontentamento. Dom Pedro I, o Pedrinho, ele ficou pé da vida. Ele falou, essa Constituição aí da Mandioca não é digna do poder de um imperador. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fechar a Assembleia Constituinte. Então, Dom Pedro I virou e falou, já que vocês não fazem do jeito que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa bodega. Então, Dom Pedro I, ele exigia poderes ilimitados. Como ele percebeu que não iam entregar poderes ilimitados para ele, ele fez o quê? Ele deu um golpe político. Olha, o Brasil ele já começa com um golpe político. O Brasil ele não tem uma tradição democrática, mas o Brasil ele tem uma tradição golpista desde sempre, desde a sua fundação. Então, Dom Pedro I ele já deu um golpe a partir do momento em que ele fechou o parlamento, rasgou aquele projeto de Constituição na Mandioca e falou, não vai ter Constituição, não vai ter mandioca para ninguém. Pegou, rasgou. Ele elegeu uma comitiva de 10 pessoas, e essas 10 pessoas foram responsabilizadas para redigir uma Constituição aí que fosse digna do poder de Dom Pedro I.
Então, Dom Pedro I ele fechou a Assembleia, ele prendeu parlamentares, tudo isso para fazer uma Constituição que fosse de acordo com o interesse dele. Então, ele brigou ali com o poder legislativo ali e ele fechou o poder legislativo, certo? E aí que nós vamos ter aí a Constituição de 1824. Então estamos vendo aqui que Dom Pedro I não era uma figura democrática, não estava nem um pouco preocupado, ao contrário do que você aprende que Dom Pedro I era lindo, maravilhoso, ele nos deu a independência, não. Dom Pedro I ele era picareta, ele estava agindo de acordo com os seus próprios interesses aí, o que grande parte da humanidade faz. Então, a Constituição de 1824 ela foi outorgada, uma Constituição outorgada, é difícil falar essa palavra, ela é imposta. Então, Dom Pedro I chegou, a Constituição está aqui e ponto final. Geralmente, o que acontece com a Constituição em países democráticos, a gente fala que essas Constituições são promulgadas. Uma Constituição promulgada é uma Constituição que é votada por uma Assembleia. Essa Assembleia ela é composta por representantes de todos os setores das camadas sociais. Então, ali você vai ter as pessoas que representam os interesses dos movimentos sociais, pessoas que representam os interesses de uma elite. Então, a ideia de ter uma Assembleia e ela ser eleita por pessoas é o quê? Você ter representantes de todos os setores da sociedade. Aí você promulga, você vota essa Constituição é aprovada. Dom Pedro I não fez isso, ele impôs. Então, se ele impôs, ele outorgou uma Constituição. Olha que palavra bonita. Essa Constituição ela tinha as seguintes características. Essa é, de fato, a primeira Constituição concretizada ali da história do Brasil. O Brasil vai ter uma porrada de Constituição daí para frente, por isso que a nossa tradição democrática vai para o espaço aí a cada, sei lá, 10, 20 anos. Então, o que acontece? Poderes absolutos para o imperador. O Dom Pedro I ele era um imperador de um país aqui do Brasil, país aqui latino-americano, porém ele queria governar como se fosse um rei absolutista europeu, como se fosse Luís XIV. Né? Então ele tinha essa pretensão. Ele impôs o voto censitário, ou seja, ele continuou fazendo uma constituição elitista que quem pudesse participar da política fizesse parte daquele grupo mínimo ali de produtores de cana-de-açúcar, de pessoas com grande poder aquisitivo. E aqui a característica fundamental da Constituição de 24 é que a divisão do poder é feita em quatro. Geralmente você divide o poder em executivo, legislativo e judiciário. Se você fosse trazer para os dias de hoje, seria o quê? Seria o presidente, Câmara dos Deputados e o STF. Porcamente comparando, seria isso. Só que o Dom Pedro I ele criou um poder a mais, um poder para ele, que é chamado o poder moderador. Olha que bonito, poder moderador, que até vou colocar aqui. Ó. O poder moderador era exercido por Dom Pedro I. Dom Pedro I acumulava dois poderes, acumulava o executivo e o moderador. E o poder moderador já vem da sua própria palavra, né, que significa moderar. Moderar é você controlar. Então, esse poder moderador nas mãos de Dom Pedro I lhe dava autonomia de interferir em todos os outros poderes. Ou seja, se o legislativo tomasse ali uma atitude que causasse insatisfação do Dom Pedro I, ele podia exercer o poder moderador e passar por cima do poder legislativo e fazer assim a sua vontade. Então, o poder moderador é uma maneira de realizar a vontade dele, Dom Pedro I, de modo que ele não estava nem se importando para os outros poderes. O Brasil hoje não funciona assim. O Brasil não tem mais poder moderador. O Brasil tem executivo, legislativo, judiciário e um poder vai freando o outro. O legislativo tem o poder de frear o executivo, o judiciário tem o poder de frear o legislativo e o executivo. Então, hoje os poderes eles são equilibrados, eles são meio que iguais assim, exatamente para você evitar abuso de poder. É só você olhar para a política brasileira hoje, os poderes aí que uma hora ou outra entram em conflito, porque cada poder tem o seu próprio interesse, certo? E outra coisa, a Constituição de 1824, ela estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. Logo, se você põe o catolicismo como oficial, você coloca todas as outras religiões na marginalidade, ou seja, você proíbe outras religiões dentro do Brasil. Isso é errado. Por isso que hoje o Brasil é considerado um Estado laico. Laico não quer dizer que o Brasil é um Estado sem religião. O Brasil não tem hoje uma religião oficial para você poder dar liberdade de culto para todas as religiões. Então, a partir do momento que o Estado adota uma religião, obviamente as outras religiões elas caem na marginalização, o que não é saudável, o que não é democrático.
Mas na Constituição de 1824, Dom Pedro I simplesmente não estava nem aí para a democracia, né? E isso vai causar uma insatisfação na população já, vai causar uma insatisfação popular nas elites brasileiras, então tudo isso vai aos pouquinhos causar um desgaste na imagem de Dom Pedro I. Aqui nós temos aqui Dom Pedro, de novo, que bonitinho, com seu olho meio esbugalhado, né? Esse bigode de Dom Pedro I, eu acho, talvez um dia eu faça, nesse bigode que queria com a costeleta, maravilhoso. E aqui temos aí a primeira Constituição brasileira. E aí que tá, se a primeira Constituição brasileira vai arranhar um pouco a imagem de Dom Pedro I, vai acontecer aí uma série de revoltas e talvez a principal delas vai se chamar Confederação do Equador. Essa Confederação do Equador, ela vai arranhar ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Então vamos lá. Primeiro, Dom Pedro I, ele mostrou que ele é autoritário. Então Pedrinho I, ele interferia na política local, inclusive na política das províncias. Tanto é que uma das atitudes de Dom Pedro I é fazer o quê? Interferir na política de Pernambuco, né? A elite lá escolheu um governador, Dom Pedro I falou, não, esse eu não quero, eu quero outro. E a vontade de Dom Pedro I se fez. Isso vai causar um descontentamento que vai gerar uma revolta que ela vai ter o começo ali em Pernambuco, só que ela não vai ficar somente em Pernambuco, ela vai ganhar as províncias na época, né, você chamava estado Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, que são regiões ali que são próximas à linha do Equador, por isso que é chamada Confederação do Equador, que seria ali a reunião ali daquelas províncias. E a ideia dessa reunião era fazer o quê? É um movimento que tinha um caráter emancipacionista, ou seja, eles emancipar é se separar. Então a Confederação do Equador queria se separar do Brasil, e mais do que se separar do Brasil, eles queriam formar um Estado independente, e dentro desse Estado independente eles queriam formar uma república. Olha que bonito, cara. Um pensamento totalmente revolucionário aí dentro do Brasil e do século XIX. Dom Pedro I, óbvio, né, ele viu que o seu poder foi questionado, então ele ficou pé da vida, né, ficou muito putinho. Então Pedrinho I ele fez o quê? Ele repreendeu o movimento, ele ordenou que as tropas imperiais esmagassem esse movimento e foi de uma maneira extremamente violenta. E os grandes líderes aí da Confederação do Equador acabaram sendo assassinados, condenados à morte, né, onde temos aí o nosso querido Manuel Carvalho e o Frei Caneca. Então, essa violência por parte do imperador, que o imperador já não estava com aquela imagem maravilhosa, sua popularidade já estava meio que em declínio, quando ele rechaçou esse movimento com extrema violência, isso contribuiu ainda mais para o descontentamento da população brasileira. Então, aquela imagem que as pessoas tinham, ai, que Dom Pedro, um cara carismático, maravilhoso, era o herói da independência do Brasil, aos pouquinhos a gente vai vendo que a imagem de Dom Pedro I tinha uma imagem e as pessoas acreditavam que ele era o escolhido, aos poucos aí a gente vai ver que a imagem dele vai se desgastando ao ponto de ter uma insatisfação popular. E aqui você tem as províncias aqui, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, toda essa região aqui formaram a Confederação do Equador, que iam formar um país independente do Brasil. É óbvio que Dom Pedro I não deixou, porque é uma região que você tem principalmente em Pernambuco, uma região que era produtora de cana-de-açúcar, né? Então, muito dinheiro nessa época. E aqui nós temos aí o nosso querido Frei Caneca, que foi condenado aí à morte. Terrível. Outra guerra também que o Brasil, no caso da Confederação do Equador, não foi uma guerra, né? Foi uma revolta, mas na região sul, né, do país, onde hoje conhecemos como Uruguai, tinha uma província ali que era chamada Província da Cisplatina. O Brasil vai se envolver em uma guerra nessa Cisplatina, por quê? Primeiro, os habitantes dessa região eles não se consideravam brasileiros, até porque eles não falavam português, eles falavam espanhol. Se for no Uruguai hoje, você vai ver que o povo uruguaio fala espanhol. Eles não se identificavam com um brasileiro. Então, em 1825, eles lideraram um movimento de libertação dessa província. E essa província ela ganhou o apoio da Argentina. A Argentina apoiou a Cisplatina em nome de sua independência. É óbvio que a intenção da Argentina era anexar esse território da Cisplatina ao seu território nacional. Isso não vai acabar acontecendo.
Então a Argentina entrou com armas, entrou com alimentação. Então ela forneceu ali armamentos, comida e suplementos para que os revolucionários lutassem contra o Império Brasileiro. Bom, Pedro I, Pedrinho I, quando ele viu isso, ele ficou putinho mais uma vez. E como ele estava irritadinho, o que ele fez? Ele declarou guerra à Argentina e à província Cisplatina, o que mergulhou o Brasil numa dívida econômica, uma crise econômica, melhor dizendo. Né? Coloquei aqui dívida, mas é uma crise. Por quê? Porque o Brasil, para entrar numa guerra, o Brasil não tinha um armamento para entrar numa guerra, ainda mais com outro país que também não é tão grande quanto o Brasil, né? Territorialmente é menor, mas é um país poderoso também. Então o que acontece? Você teve que pegar empréstimo com a Inglaterra, comprar armas, então tudo isso vai contribuir para que a economia brasileira, que já não era uma economia maravilhosa, lembrando que o Brasil pagou indenização para se tornar independente, então já tinha uma crise econômica ali. Tem uma guerra gera gasto, você não vai mandar o seu soldado pelado para a guerra de Havaianas, você vai dar pelo menos o mínimo para ele conseguir batalhar. Então tudo isso gera um custo. Então o Brasil vai entrar numa crise econômica, certo? E em 1828, 3 anos depois que aconteceu a guerra, a Inglaterra propôs um acordo entre o Brasil e a Argentina para que o conflito terminasse na Cisplatina. E a Cisplatina, para não favorecer nem o Brasil nem a Argentina, acabou se tornando aí um país independente, reconhecido pela Inglaterra, tornando-se então a República Oriental do Uruguai. O Uruguai era um pedaço do território brasileiro, apesar de não ter portugueses lá, apesar de deles serem ali uma parte que tinha uma influência da cultura espanhola muito grande, e eles se tornaram independentes aí depois de uma guerra com o Brasil. A derrota no Brasil, do Brasil na guerra, aumentou o descontentamento popular e agravou a crise econômica, ou seja, Dom Pedro I, que tinha aquela imagem, não, Dom Pedro I vai lá e faz, manda as tropas, ele acabou tomando um piau na Guerra da Cisplatina e acabou aí perdendo popularidade e a economia acabou se desestabilizando mais uma vez. Ó. Mas por que, que essa região é importantíssima, essa região aí da Cisplatina? Porque, ó, se você pegar aqui, ó, olha que lindo, que Brasil, que é Porto Alegre, lindo, que é Brasil ainda. Aqui você vai ter o Uruguai, hoje o Uruguai, na época Cisplatina, aqui você vai ter aqui a região da... Isso aqui era Argentina, né? Na verdade, Argentina aqui, ó. Essa região aqui é chamada Bacia do Prata. Olha que bonito, difícil falar aqui. Essa região do Bacia do Prata aqui, ó, que lindo, ela é composta por 3 grandes rios, né? O Rio Paraná, o Paraguai e o Uruguai. E eles desembocam aqui nessa região. E ela é importante por quê? Porque o país que detivesse controle dessa região controlava o escoamento das mercadorias. Até porque naquela época, a gente está falando do século XIX, não tinha como você transportar coisas por avião, até porque isso praticamente não existia. Praticamente não, não existia, né? Então, os produtos que eram extraídos aqui, por exemplo, açúcar, ouro, prata, tudo que era extraído aqui na América, ele era escoado através de rios, grandes rios, como no caso de Paraguai, Paraná e Uruguai. Eles, está vendo aqui, ó, você colocava o barquinho aqui com os produtos, eles chegavam até aqui, ó, e aqui eles saíam em direção ao Oceano Atlântico e iam para a Europa. Então, aquele que detivesse o controle da Bacia do Prata ia ter uma influência política e econômica muito grande na região. Então, é por isso que o Brasil estava interessado em manter a Cisplatina. É por isso que a Argentina teve interesse nessa guerra e trazer a Cisplatina para o seu território. E é por isso que os ingleses estavam preocupados, porque os ingleses não queriam nenhum país dono dessa região a ponto de se tornar forte economicamente e não depender da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra ela fica acompanhando esses países aqui da América do Sul e quanto mais fracos esses países são, é melhor economicamente, porque eles vão depender mais da Inglaterra, eles vão comprar produtos da Inglaterra, eles vão pedir empréstimos para a Inglaterra, eles vão comprar armamentos da Inglaterra. Lembrando que no século XIX a Inglaterra era uma potência, era a maior potência que existia nesse período, né? Então, a questão da Bacia do Prata é uma questão econômica. Né? Então, o Brasil entrou nessa guerra aí e acabou tomando piau. Certo? E aí temos a morte do nosso querido Dom João VI. Olha que lindo. Dom João VI morreu em 1826, só que aí acabou gerando aí um problema de sucessão. Porque você tinha Dom Pedro I, filho mais velho de Dom João VI, e você tinha Dom Miguel, que era outro filho que também podia entrar ali na linha de sucessão. O problema é o seguinte, Dom Pedro I, por ser o imperador do Brasil,
ele tinha que abdicar do trono português. Ele não tinha esse direito de ser um imperador de dois grandes reinos. Né? Ele não podia ser rei em Portugal e imperador no Brasil. Então o que, que o Dom Pedro I fez? Desculpa. Ele abdicou o seu direito ao trono português em favor de sua filha Maria da Glória, de 7 anos de idade. Ele fez um acordo com o irmão dele. Por quê? Porque o Dom Miguel ele seria regente. Regente é como se fosse um governante provisório. Seria regente até que a Maria da Glória adquirisse aí a maioridade. Então ela tinha 7 anos, ela não podia assumir como sendo rainha. Depois que ela assumisse a maioridade, ela se casaria com Dom Miguel, eles seriam rei e rainha de Portugal. Então esse era o acordo feito, um acordo que acabou aí costurando os interesses aí, evitando uma guerra, evitando aí algo até pior para o reino português, né? Certo? Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado rei de Portugal com o apoio de grande parte dos portugueses. Né? Então ele simplesmente rompeu o acordo e falou: você está aí no Brasil, estou aqui em Portugal, dane-se, toca a vida, né? Aqui Dom João VI, que lindo, homem maravilhoso. E se não bastasse, isso também vai causar uma preocupação no Brasil, porque os brasileiros vão começar a ficar cabreiros. Tipo, ó, Dom Pedro I, ele é imperador do Brasil, mas ele está interessado em Portugal também. Então esse cara, será que as atenções dele estão voltadas mais para Portugal do que para o Brasil? Então todas essas coisas aí vão meio que causando aí, ó, tá vendo? A popularidade de Dom Pedro tá indo para o espaço. Em 1830, um grande crítico do governo, o jornalista Líbero Badaró, fundador aí do jornal Observador Constitucional, que fazia críticas ao Dom Pedro I, chamando ele de feio, bobo e chato. Ele era um grande crítico, então o que aconteceu? Ele acabou sendo assassinado. Então, como ele era meio que um inimigo, um grande crítico do imperador, logo as pessoas vão começar a juntar os pontos. Pô, peraí, será que Dom Pedro I mandou matar aí o Líbero Badaró? Será que isso realmente aconteceu? A gente não sabe a certo, mas o mais provável é que Dom Pedro I, sim, ele tenha tido um envolvimento no assassinato aí desse jornalista. E a população que já estava detestando Dom Pedro I adotou isso e falou: ah, esse cara é canalha mesmo, esse Dom Pedro I. Aqui temos o jornalista Líbero Badaró, que é um nome bem do século XIX, né? Líbero. Querido. Dom Pedro I foi visitar a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, para uma demonstração da sua popularidade. Né? Então, Dom Pedro I saiu do Rio de Janeiro, foi até a região de Ouro Preto, foi lá abraçar a população. Né? Os políticos brasileiros têm esse populismo de querer achar que o povo ama, então de querer estar no meio do povo, até no momento que não deveria estar no meio do povo, né? Como é os dias de hoje. E a gente sabe que o Brasil do século XIX é muito parecido com o Brasil do século XXI. E Dom Pedro I foi tratado friamente, né? As pessoas começaram a xingar Dom Pedro I, etc. Então ele percebeu que a popularidade dele estava em queda. Isso vai repercutir na Noite das Garrafadas. Por quê? Porque Dom Pedro I, quando ele retornar ao Rio de Janeiro, ele vai ser recebido com festa por membros do Partido Português. O pessoal do Partido Português estava com um paninho na mão para dar aquela passada de pano ali para elevar, né, a autoestima de Pedrinho I. O que acontece? Em uma época em que a tensão já estava alta, os membros do Partido Brasileiro reagiram. Isso estourou um conflito no Rio de Janeiro conhecido como a Noite das Garrafadas, em que eles utilizaram garrafas e pedaços de pau para dar na cara um dos outros em meio a uma praça pública. Então, o que houve é um verdadeiro quebra-quebra, né, joelhada no rim, chute no pescoço, voadora na coluna. Então, teve aí vários tipos de coisas absurdas. E esse é um quadro que, obviamente, esse quadro foi feito por uma pessoa que não viveu na época, né? A pessoa ela não testemunhou esse evento, ela fez esse quadro baseado em relatos. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um cara sendo jogado da janela, tem um pessoal sendo enforcado aqui. Então, o que houve no Brasil foi uma verdadeira aí treta forte, até porque o Partido Português e o Partido Brasileiro agiram como se fossem membros de torcidas organizadas, né, daquelas partes bem violentas. Isso foi o estopim, né? Porque em 1831 Pedro I foi forçado a abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro II. Então ele tomou um cheque. Ele falou: ó, você vai embora do Brasil, você vai voltar para Portugal, mas você vai deixar o seu filho aqui. O seu filho, quando tiver a maioridade, vai se tornar um imperador do Brasil.
Dom Pedro I concordou, até porque ele não tinha base política nenhuma mais para poder governar, e o Dom Pedro I voltou para Portugal, onde ele tentou defender os interesses aí de sua filha ao trono português. Então, Dom Pedro I realmente não estava muito preocupado com o que acontecia no Brasil, não. Ele estava mais preocupado com o que acontecia em Portugal. Então, Dom Pedro I ele tomou um cheque. Então, o primeiro governante da história do país que deu um golpe a fechar a Assembleia Constituinte acabou tomando um golpe para sair do poder em 1831. Abdicar é abrir mão. Ele foi obrigado a renunciar. Certo? Então, isso inaugura aí uma tradição aí golpista no Brasil até os dias de hoje. Então, considerações finais. O governo Dom Pedro I foi elitista, ele foi fraco, ele foi um governante que não tinha habilidade política para equilibrar os interesses nacionais, ele não contentava nem a base da política dele, né? Ele não soube atender os interesses da elite, não soube atender as necessidades da população, interferia nas províncias, né? A ideia de você ter uma província é a província ter poder para resolver os seus problemas. Dom Pedro I não, ele queria interferir a todo momento, então isso causa uma insatisfação. E o legado de Dom Pedro I, do governo dele, melhor dizendo, foi uma grave crise econômica, política e social. Tá? Fechando o governo de Dom Pedro I, então, você vai ter um período de regentes até o Dom Pedro II se tornar maior, e aí você vai ter o segundo reinado. Com Dom Pedro II já teve uma preocupação maior de transformar o Dom Pedro II em um imperador mais culto, mais inteligente, mais habilidoso politicamente, e de fato Dom Pedro II vai ser um governante melhor do que o Dom Pedro I. Já tem muita gente que fala por aí que hoje no Brasil, em 2021, você tem os monarquistas soltos por aí, que eles falam que o poder moderador ia resolver todos os problemas. Não, o poder moderador da monarquia não resolveu problema nenhum, ele causou problemas. Então, a monarquia, a volta do Brasil à monarquia é você dar passos atrás, sendo que o que é necessário é dar passos à frente. Então, tem muita gente que olha de maneira saudosa para a monarquia e fala: ai, mas na monarquia as coisas funcionavam. Não, elas não funcionavam de jeito nenhum, né? Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Gostou? É só ser feliz e bora para a próxima. Um abraço, um beijo, um queijo para todos.